Muito boa tarde a todos, os que nos ouvem nos 104.5 da Voz da Planície de Beja e a quem nos segue também na nossa emissão online e no Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Este é o último dos 4 programas pensados para a primeira fase da iniciativa Fénix, da responsabilidade da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, local onde nos encontramos já pela 4ª vez a fazer em direto esta emissão, de acordo com as regras recomendadas também de distanciamento da Direção-Geral de Saúde. Recordo que o primeiro programa foi no dia 4 de junho, falámos sobre candidaturas e oportunidades no âmbito dos fundos comunitários para o território. O segundo foi a 18 de junho, com enfoque na ação social. O terceiro, no dia 25 de junho, falou-se sobre comunidade e educação e o desta quinta-feira tem como tema Economia e Inovação Social. E o painel de convidados é composto por João Cascalheira, o coordenador da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, por Fernando Romba, da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a Simbal, por João Martins, da Empresa de Desenvolvimento e Fins Múltiplos do Alqueva, a EDIA, Paula Mira, empresária e mentora e proprietária do agroturismo Xistos, perto de Trindade, no Concelho de Beja, e Pedro Horta, da Ecocomunidades da Planície, também do Concelho de Beja. É um grupo informal, vamos saber mais também sobre a Ecocomunidades da Planície daqui a pouco. Ora, refletir e discutir a importância da inovação social e do empreendedorismo na produção e na promoção, naturalmente, da economia local e regional é o grande objetivo deste programa de hoje. João Cascalheira, é um bom painel para discutir e refletir sobre esta matéria. Boa tarde, seja bem-vindo uma vez mais. O que é que vai ser esta hora dedicada à economia e à inovação social? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Estamos no 4º programa. Podemos já anunciar também que já estamos a prever a continuidade, numa segunda fase de programas para darmos continuidade ao debate que temos feito sobre a nossa região. Pensamos ser extremamente importante discutirmos a realidade da nossa região, numa fase principalmente em que estamos quase a abrir uma nova e a última aviso de abertura das parcerias para o impacto da Missão Portugal Inovação Social e, nesse sentido, aqui o grande objetivo deste programa com a temática da economia e da inovação tem muito a ver com o facto de ser necessário compreendermos que os projetos ligados à economia são muito importantes naquilo que é o desenvolvimento da Missão de Portugal Inovação Social e da inovação social em Portugal. A economia e a inovação têm que estar obrigatoriamente de mãos dadas, não é? Principalmente numa região como a nossa. E é importante que se percebam que a economia não se resume apenas à questão, como eu dizia no outro dia, dos fluxos de dinheiro, portanto, da receita e da despesa. A economia, e quando a falamos aqui neste quadro, resume-se principalmente no seu enfoque na comunidade, nas pessoas, naquilo que é a criação de emprego, naquilo que é um efeito multiplicador dessa criação de emprego, que é nós conseguirmos que as pessoas fixem no nosso território, ou que venham novas pessoas para o nosso território e que nós possamos ter aqui um travão na questão da emergência demográfica, e também que economia queremos para o nosso território, não é? E que economia necessitamos. E eu penso que com este painel vamos ter aqui uma visão abrangente, larga, sobre aquilo que é a realidade do território, mas também quais são as expectativas, muito em linha com aquilo que é o pensamento da incubadora para o território, e penso que teremos aqui com certeza uma hora em que conseguiremos espremer aqui um bom sumo para este painel. E deixar algumas perspectivas de futuro, que também é isso que se pretende. Mas começamos pelo ponto de situação. Boa tarde, Fernando Romba. Está aqui em representação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, é primeiro secretário desta comunidade. Junta-se agora à conversa e aqui para nos dar, nesta fase inicial e nesta primeira ronda de conversa, uma visão global daquele que é o trabalho que a Simbal tem no terreno e que foca muito esta questão do empreendedorismo e, naturalmente, da inovação social. Boa tarde, seja bem-vindo. Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite à incubadora e à Rádio Voz da Planície também para estar presente aqui. Na medida do possível, vou tentar fazer aqui uma fotografia do nosso território e daquilo que nós temos feito. Portanto, aqui o Baixo Alentejo, que é a nossa área de atuação, portanto, o distrito de Beja, com exceção do Admira, são 13 concelhos e são 13 concelhos um bocadinho diferentes uns dos outros. Todos eles são diferentes, naturalmente, mas temos aqui, no fundo, duas realidades diferentes.
Temos uma zona de franca expansão económica, essencialmente agroalimentar, agrícola e agroalimentar, decorrente do Alqueva, e depois temos uma zona mais a sul, principalmente, em que temos ali outro tipo de situações, nomeadamente o chamado Campo Branco. E nesse sentido, o que nós temos tentado, na medida do possível, é tentarmos abranger o território o melhor que podemos e sabemos para tentar equilibrar estes desequilíbrios que já existem. Nós tivemos, e foi uma prioridade nossa, um programa a nível nacional que foi o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego, vulgo SI2E, e a Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo foi a primeira comunidade a nível nacional, nas diferentes fases, a ter projetos aprovados, a ter financiamento garantido e o dinheiro chegar mais diretamente aos empreendedores e aos empresários. Para termos uma noção, nas três fases tivemos cerca de 33 projetos, quase metade direcionados para o turismo, alojamentos locais, turismo rurais, animação turística, outros na área de serviços agrícolas, outro na área da saúde e bem-estar, que nós designamos por saúde e bem-estar, e outro na área mais generalista de serviços, comércio e serviços. Portanto, tivemos cerca de 80 postos de trabalho apoiados ao longo deste período. Infelizmente, muitos destes projetos, quando iam começar a funcionar e a entrar em pleno funcionamento, apareceu a pandemia Covid, e principalmente aqueles ligados ao turismo, estou-me a lembrar de muitos alojamentos locais e turismo rurais, que sofreram um impacto negativo logo, portanto, na abertura ou na pré-abertura, praticamente, que tiveram aqui dificuldades acrescidas na sua implementação. Pronto, isto foi uma experiência primeira da Comunidade Intermunicipal a trabalhar com projetos de financiamento privado, porque a comunidade intermunicipal e as comunidades intermunicipais, no seu geral, estavam muito direcionadas para os municípios, para o financiamento comunitário no âmbito dos pactos de desenvolvimento territoriais, e, portanto, foi um desafio que nós abraçámos e penso que fomos exemplo a nível nacional relativamente a este SI2E. Também desenvolvemos ao longo dos últimos tempos um trabalho que não existia antes, que era uma rede intermunicipal de educação, porque nós, quando se falava há pouco aqui na questão de atrair pessoas para o território, normalmente as pessoas para virem para o território vêm duas ou três situações: educação, saúde e segurança. São, parece-me a mim, prioritárias, são três pilares prioritários para uma família que se queira deslocar e queira vir residir no nosso território, é fundamental. Nós, em termos de educação, criámos uma rede intermunicipal de educação, vamos dar o pontapé de saída num projeto intermunicipal na próxima semana, que vamos apresentar, que é mais sucesso educativo no Baixo Alentejo, portanto reúne os 13 concelhos, os 16 agrupamentos da nossa área de intervenção e 7 escolas profissionais, portanto conseguimos reunir um grupo de atores e da comunidade, naturalmente com os 13 municípios, e desse ponto de vista parece que estamos aqui a lançar sustentabilidade futura na rede de educação e trabalhar mais esta parte, não apenas o hardware, entre aspas, que é as escolas, os espaços, que também felizmente vamos ter financiamentos garantidos, que é para a retirada do amianto, quer para intervir num conjunto largo de escolas em diversos concelhos, especialmente de escolas secundárias ou do segundo e terceiro ciclo, e desse ponto de vista também estamos aqui preparados. Já agora dar aqui um exemplo de uma outra situação com que nós estamos a trabalhar juntamente com a ESDIM, temos um projeto de ecopromoção que é o Coopera RS, o Coopera do Recursos Silvestres, portanto trabalha aquela vertente do recurso silvestre, e este sim mais direcionado para aqueles territórios mais a descoberto, que não banhados pelo Alqueva, embora também tenhamos um conjunto de parceiros também, e é transversal aos 13 municípios do Baixo Alentejo, e trabalhamos essencialmente 7 fileiras do recurso silvestre, que é o medronho, o mel, o figo da Índia, os cogumelos, as PAM, plantas aromáticas e medicinais, ainda a caça e a pesca. Estamos também agora no âmbito da legislação europeia, que foi depois passada para a nossa legislação através da legislação nacional, que tem a ver com a Autoridade de Transportes, que é uma coisa também muito recente. Felizmente tivemos o nosso concurso com concorrentes, coisa que, por exemplo, em Aveiro ou em Viseu tal não se deu, os concursos ficaram desertos, portanto os concursos para a concessão dos transportes rodoviários de passageiros, portanto desse ponto de vista, embora o nosso território seja o mais complicado
para termos uma rede de transportes públicos de passageiros, temos muito pouca gente no território, gente muito dispersa e temos que vencer distâncias muito grandes, portanto é um dos desafios grandes que temos para os próximos tempos e tem sido o foco aqui da nossa comunidade, naturalmente, para além de outra, que era a questão da nossa sustentabilidade. Há bocado falava-se aqui na sustentabilidade. Muito, não é? A nossa sustentabilidade económico-financeira, que nos deixa sempre aqui um bocadinho com a corda ao pescoço, e desse ponto de vista temos feito um esforço acrescido para diversificarmos as nossas fontes de receitas, para estarmos mais musculados, para podermos ajudar o território e os nossos 13 municípios que fazem parte aqui da nossa comunidade intermunicipal. E é muita coisa feita, portanto, quem nos está a ouvir, de alguma maneira ficou com a ideia daquilo que a Simbal já tem no terreno e aposta em diversos setores, promovendo, de alguma maneira, também a fixação de pessoas aqui, a forma também de captar pessoas para o território. Muita coisa feita tem também a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva. Temos connosco João Martins, é diretor do Gabinete de Desenvolvimento e Responsabilidade Social. O Alqueva abriu um conjunto de novas perspectivas. Que novidades são estas que o Alentejo tem agora para oferecer? Boa tarde, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Em primeiro lugar, também agradecer o convite endereçado à EIDIA por parte da Rádio Voz da Planície e também da incubadora com a qual trabalhamos em vários projetos e por isso somos também aqui parceiros e por isso é com muito gosto que aqui estamos. E felicitar também por este trabalho em rede, porque acho que é o trabalho em rede que consegue ultrapassar mais obstáculos e por esta iniciativa Fénix que sejam agentes do futuro, e até acrescentaria da mudança. Onde começo logo por gostar de referir que estamos num contexto atual de ameaças, mas também de possibilidade de mudanças e de oportunidades, fruto desta questão do Covid. E por isso, a primeira intervenção seria também para os ouvintes deixar uma mensagem de esperança. Gostava de aproveitar esta oportunidade de deixar uma mensagem de esperança, de estímulo à entreajuda, e onde todos podemos ser agentes, como, por exemplo, estimulando o consumo local, regional, de produtos, bens e serviços. Acho que todos podemos ter um papel ativo nesse mesmo domínio. A EIDIA não poderia ficar indiferente na região em que está há 25 anos, conseguindo num território, o EFMA abrange mais de 20 concelhos, cerca de um terço do Alentejo. Não podíamos ficar indiferentes a esta circunstância que nos apanhou a todos desprevenidos de alguma forma, mas pronto, em que mostra também o melhor de sermos solidários e por isso aderimos a várias causas que fomos desafiados, em parceria com outras entidades, desde encontrarmos equipamentos para as IPSES, materiais também para materiais de proteção para o hospital, enfim, isto foram alguns exemplos, mas quero só deixar um realce de um em particular, que aqui nesta sala estão pelo menos dois parceiros, a incubadora e aqui o Xistos, que é a Opta, uma organização que tem entidades do setor empresarial, mas também do setor social e que tenta ser complementar às ofertas que existem e apoiar, nomeadamente comerciantes, pessoas da cultura, pessoas que viram a sua atividade empresarial encerrada e por isso com faturação zero, e por isso encontramos aqui mecanismos não só de os apoiar a aceder às candidaturas que o Governo e aos mecanismos de apoio para os diferentes setores de atividade e que às vezes são pessoas que têm dificuldade, a promover os seus negócios numa plataforma, a promover a oferta e procura de trabalho, enfim, é um espaço que podem consultar mais em Opta Alentejo ou nas redes sociais, mas que também é um espaço solidário e aberto a todos, de partilha e que mostra uma forma de intervir, não é? Este espírito de solidariedade do Alentejo. Claro. Nesta primeira ronda, gostaria então de dar só alguma nota sobre aquilo que a EIDIA já conseguiu e já fez, deste projeto que é fantástico, que é sempre para mim um orgulho e um prazer poder falar da Alqueva, por estar também dedicado a este projeto, ou ter tido a oportunidade de acompanhar este projeto já há bastantes anos, é sempre um orgulho que o faço. Porquê? Porque isto é um projeto transformador, é um projeto emblemático, que já ultrapassou fronteiras, não é um projeto regional, é um projeto nacional, internacional, de afirmação e de orgulho, que tem que ser de orgulho de todos os alentejanos. E nesse sentido, a EIDIA hoje está a atuar em 4 áreas estratégicas fundamentais: gestão da água, gestão da infraestrutura, promoção do regadio e no desenvolvimento regional. Alguns números, às vezes as pessoas associam só, falámos aqui há pouco, Alqueva vêem os campos mudados, sabem que há uma barragem, sabem que há
Mas desconhecem um bocadinho a dimensão, até o hardware e o que ele potencia dos tais fins múltiplos que também falávamos aqui previamente ao programa. Por isso, só dar aqui alguns números, que acho que os números são interessantes e relevantes. Hoje, no Espaço Alqueva, temos cerca de 70 barragens, reservatórios e açudes, 382 km de rede primária de rega, toda ela com fibra óptica, 1.620 km de rede secundária, com sistemas de telegestão do mais moderno cá no mundo, 46 estações elevatórias, 5 centrais mini-hídricas, 6 centrais fotovoltaicas. É muita coisa, não é? É muita coisa. Por outro lado, também muito relevante é também transmitir algo que as pessoas às vezes esquecem. Este projeto, quando a EDIA foi criado, certo que já vinha atrasado do plano do regadio, do Alentejo, já é um projeto que veio atrasado, mas mesmo assim, quando a EDIA foi criada, o projeto, a sua planificação inicial era para ir até 2025. Conseguimos antecipar o projeto. Hoje temos instalados 120 mil hectares de regadio. O projeto abrange, como já tinha dito, mais de 20 concelhos, 1/3 do território. Criamos uma reserva estratégica de água a sul do país, fundamental, até para o abastecimento logo público às populações. E na altura em que estamos a viver com estas temperaturas, se calhar as pessoas mais antigas que nos estão a ouvir, e em algumas localidades limítrofes de Beja, e mesmo em Beja, sabiam que tínhamos água racionada para consumo humano, e em alguns sítios eram os autotanques dos bombeiros que lá tinham que se deslocar. E por isso, só por aí, este é um projeto fantástico. Garantimos, e quando se fala também de sustentabilidade, o caudal ecológico do Rio Guadiana, assim, Alqueva hoje permite essa mesma regularização, para além da produção de energias limpas, hidroelétrica, em Alqueva e em Pedrógão e algumas outras mini-hídricas. A instalação hoje, a taxa de adesão ao regadio tem sido uma loucura, quer dizer, contrariamente àquelas pessoas mais fatalistas, houve uma taxa de adesão incrível, dos 120 mil hectares, 120 mil já estão em exploração como a agricultura moderna. Registávamos no final de 2019 cerca de 1.921 clientes, só para termos uma noção de números que às vezes as pessoas desconhecem, é uma oportunidade também de os transmitir, e pronto, e hoje vamos na região com bons solos, com sol. Temos a qualidade intrínseca de produtos incríveis, consegue-se produzir quase de tudo. Temos aqui hoje novas culturas temporárias, culturas permanentes e uma diversidade cultural também ela mesma incrível, o que é um forte contributo não só para o PIB, para o VAB, para as exportações, para a criação de emprego. Atualmente em curso temos uma segunda também etapa de expansão do regadio. Isto porquê? Porque muitas destas culturas, a tecnologia evoluiu, muitas destas culturas consomem menos água que aquela que foi estimada quando foi parametrizado o projeto como um todo, o que significa que vamos com cota e que nos permitiu expandir o projeto para mais 50 mil... Temos que começar a fechar, João Martins. Sim, 50 mil, estou quase a terminar também, quase mais 50 mil hectares. Temos os frentes de obra já para 50 mil hectares com Odivelas, Évora e Viana do Alentejo. Temos também em curso uma ligação a Margavela, ou seja, também o litoral, a Santiago, Sines. Temos o reforço de potência de várias estações elevatórias já concluídas, Loureiro, Elvir de São Pedro, e em curso, em fase de conclusão, nos Álamos. Temos concluídas 2 centrais fotovoltaicas da Laje e Cuba Este. Temos também previstas as centrais fotovoltaicas flutuantes associadas à rede primária, que serão das maiores da Europa, poderão ter 50 hectares de painéis fotovoltaicos dentro da água, e com isso também vamos conseguir, com uma potência instalada de 50 megawatts, e que evitarão a emissão de 30 mil toneladas de CO2 por ano. Portanto, também é algo que também é muito importante do ponto de vista da sustentabilidade deste projeto. Depois promovemos e estabelecemos pontos entre investidores e empresários locais. Apostamos também na economia circular, que é uma prioridade, e por isso temos aquele projeto URSA, em que também unidades de recirculação de subprodutos de Alqueva, promovendo a recuperação de técnicas ancestrais adaptadas à realidade moderna. Temos também em curso um projeto que é através do valorização da envolvente da Alqueva, junto ao cobrimento da barragem, com sinalética também dentro da água, valorização ambiental, da dimensão ambiental, cultural e patrimonial. Temos e mesmo que abreviar, são muitas coisas. Para terminar, termino claro. O Conselho aqui de Beja também com algo também que é fantástico, e que é aquilo que o Alqueva permite, que é as praias fluviais, que é uma novidade, que aqui há uns anos atrás ninguém pensaria nisso, e Beja também vai ter um parque fluvial num projeto que a EDIA é parceira com a Câmara Municipal de Beja, onde já agora deixa a oportunidade de chamar
chamar a atenção que as pessoas tenham cuidados, calma, não é? Só dia 24 de julho, só dia 24 de julho. E no dia 24 de julho já poderão usufruir com garantia de segurança, e por isso este é mais um exemplo de um dos fins múltiplos de Alqueva, fantásticos, a somar às outras praias que já estão em funcionamento em Alqueva. São muitos os investimentos feitos nestes fins múltiplos de Alqueva, mas investimento foi aquilo que a Paula Mira também fez há uns anos, mudou um bocadinho o sentido da sua vida e abraçou o projeto de agroturismo Xistos. É perto de Trindade, concelho de Beja, é empresária, agricultora, tudo isto está misturado na vertente que adotou nestes Xistos. O que é que se tem feito neste projeto e no que é que se aposta? Boa tarde, seja bem-vinda também. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite à Incubadora da Ação de Inovação Social e à Rádio Voz da Planície, esta oportunidade realmente de explicar aqui um pouco aqui o meu percurso. Em primeiro lugar, como pura alentejana e amante da natureza, senti que a envolvente que pertencia à família, portanto a propriedade herdade Monte da Ponta, onde se localiza o agroturismo Xistos, em pleno Alentejo genuíno e escondido, tinha realmente para oferecer uma realidade, uma identidade, um património natural único. E, portanto, posso dizer que realmente este foi a minha grande motivação, partilhar aquela natureza com quem chegasse. Como eu estava a dizer, floresta mediterrânica, montada alentejano, que ainda existe aqui com presença no Baixo Alentejo, e que no meio disto tudo são ecossistemas de valor inigualável, portanto, são considerados, só para terem noção, são considerados dos mais especiais ecossistemas ao nível mundial. Portanto, nós, enquanto alentejanos e enquanto portugueses, temos uma responsabilidade acrescida, que é proteger estas áreas. Portanto, pensei, partilhar só para alentejanos seria pouco. E aí fui ambiciosa, com 5% de QB da missão, porque não partilhar com o mundo, não é? E, portanto, chegam pessoas dos vários continentes até ao nosso Alentejo, que há uns anos atrás as pessoas pensariam que se calhar, pensariam que era impensável receber gente todo ao lado. E, portanto, reunir numa exploração agropecuária, onde se produz gado bovino e ovino em regime extensivo, com práticas sustentáveis, por que não acrescentar, portanto, esta mais-valia do turismo em espaço rural? Como arquiteta e trabalhando nesta área para outros clientes, desafiei a família, porque não fazemos isto. Sou realmente apologista que nós temos que valorizar tudo, não é? Tudo o que a paisagem nos oferece. Portanto, no agroturismo Xistos, desde o primeiro momento em que abrimos, foi sempre esse o meu intuito, trabalhar com a comunidade e trabalhar em parceria. Portanto, imaginem, ao longo de 6 anos temos, portanto, recebido iniciativas, não só organizadas por mim, mas por associações, por empresas, por municípios. Que chegam ao espaço e que se propõem, não é? Que chegam ao espaço e que se propõem. Portanto, desde, imagina, momentos de formação a nível da geologia, momentos de arqueologia, de paleontologia, de astrofísica, por exemplo, organizados pela Biblioteca Municipal, pessoas ligadas, portanto, que são naturalistas, não só como formação profissional, como também hobby, Paula, porque não desenvolvermos isto ou aquilo. Portanto, o repto que eu deixo e que foi sempre o meu incentivo, e que estou muito contente porque consegui realizar e cumprir esse meu objetivo, é que o agroturismo Xistos é um espaço que não é da família Conduto ou Costa Mira, não, de modo algum, é de todos, quem queira ir para lá desenvolver um projeto. E, portanto, esta é a minha postura enquanto pessoa, porque é aquilo que eu defendo. Nós realmente apostamos na diferença, não só com esta prática, mas também ao nível da eficiência energética, porque nós trabalhamos com o vento, com a lenha, com o sol, e, portanto, com aquilo que a natureza nos dá. Isto é possível. Portanto, não é só porque o planeta está a gritar há algum tempo, é porque é realmente uma prática de futuro e que é possível. Portanto, as pessoas podem testar que isto é possível, até nas suas casas. Para além disso, trabalhamos ao fim e ao cabo, preservamos a paisagem e no meio disto tudo preservamos as zonas ripícolas que lá temos. Portanto, o agroturismo Xistos de 6 quartos e 2 salas, um espaço físico muito pequenino, só existe porque esta realidade existe, natureza para partilhar. Aqui não interessa receber muita gente, interessa que quem vai possa usufruir de tudo aquilo que... Completamente. Eu costumo dizer, como hoje, por exemplo, caiu uma reserva nos Xistos e a cliente perguntava, mas afinal só tem 6 quartos? Digo assim, pois é.
É verdade. Só temos 6 quartos e por enquanto chegam. Têm realmente 300 e tal hectares para usufruir. Portanto, ali há espaço para as pessoas sentirem a importância desta natureza e, sobretudo, a valorização da paisagem, dos recursos endógenos presentes na natureza que existe lá e xistos milenares e árvores com séculos de existência para além do céu. Para além do céu, onde não há poluição luminosa e, portanto, todo o céu está à disposição das pessoas. Portanto, no meio disto tudo é aproveitar e trabalhar todos os recursos que temos à nossa volta. Portanto, enquanto empresária, aí tive logo essa ideia, o que é que eu posso trabalhar com aquilo que a terra me oferece, as plantas, a fauna, o céu, a geologia, tudo ali é aproveitado. E depois, a partir daí, o ato criativo não tem fim, não é? Por isso, felizmente, sou solicitada a querer ir para lá trabalhar e fico muito feliz com isso. Esta ideia de partilha comunitária tem muito a ver com aquilo que vamos falar já a seguir. Junta-se esta conversa agora Pedro Horta, é da Ecocomunidades na Planície, também no Concelho de Beja. Boa tarde, seja bem-vindo. O que é que são estas ecocomunidades, este grupo informal, o que é que faz? Este grupo informal basicamente é um grupo de cidadãos, não só do Concelho de Beja, também com pessoas do Concelho de Ferreira, de Aljustrel, de Mértola. A ideia inicial do grupo é aquela que se mantém até agora. Nós temos cerca de 9 anos já de existência, que é criar um ponto de convergência para despirmos as nossas camisolas e falarmos daquilo que nos preocupa. Originalmente também muito na consciencialização de que existe um problema ambiental global e que localmente estamos, se calhar, provavelmente numa região que é das mais afetadas da Europa, portanto temos que levar isto a sério e realmente pensar como é que podemos ter uma vida próspera quando o futuro que se avizinha às vezes nos faz arrepiar. O nosso grupo tenta sempre reunir de forma aberta, em espaços públicos. Portanto, há pessoas que podem participar. Exato. Vocês fazem essa divulgação de algum... Sim, nós temos uma página de Facebook, que é Ecocomunidades na Planície, e quando fazemos estas reuniões em espaço público, normalmente divulgamos sempre. Nós somos cerca de 15 pessoas mais ativas, com algumas oscilações, porque como é um grupo informal não tem uma orgânica muito fixa, mas vamos criando uma rede que já tem cerca de 50 pessoas. Nós ao início fizemos esta quase dogma e teimosia de nos reunir com frequência, porque um dos diagnósticos que fizemos inicialmente foi precisamente que esta região, sendo uma região de baixa densidade, um dos grandes problemas é haver falta de pontos de convergência em que as pessoas falam sinceramente, olhos nos olhos, sobre os problemas reais e isso como ponto de partida para depois o que possa vir a seguir. Já dinamizámos algumas atividades e alguns eventos, como é o caso do Ecofestival, durante 3 anos. Também tínhamos ciclos de cinema e debate. Mais recentemente juntaram-nos às Lendas de Encantar e à companhia de dança Kadak para dinamizar o Entre Marias, que é muito focado em oficinas e capacitação. Mas claro, nós temos sempre esta componente de eventos que acaba por ser um transbordar da nossa vontade de fazer alguma coisa, mas o ponto fulcral é precisamente juntarmos e refletir sobre as questões. Sim, sobre as questões. Quando falei destas questões da convergência, o que é que quer dizer exatamente com isso? Essa convergência que falta é o quê? O que é que falta? Eu acho que o que falta precisamente são espaços em que recorrentemente nós nos juntamos, despimos as camisolas, não somos instituições, não somos profissões, não somos clubes e falamos simplesmente daquilo que sentimos que está bem, está mal, pode acontecer, não pode acontecer e partimos de um patamar emocional e depois a tentar maturar as ideias à volta de algumas coisas. Neste momento estão a fazer alguma atividade? Tem alguma programada para breve? Neste momento temos... a pandemia complicou isto tudo, não é? Complicou bastante, a questão do ajuntamento. Porque, para nós uma reunião física é muito importante e remoto não é a mesma coisa. Não é? Olhos nos olhos, estarmos ali no mesmo espaço, não tem o mesmo tipo de energia. Mas em princípio no próximo dia 11 de julho iremos convergir novamente e vamos olhar para questões aqui de dinâmica, por acaso ligado também com o tema da economia, que é a questão da economia participativa, como é que pode haver maior envolvimento da comunidade na escolha dos modelos de desenvolvimento, como é que nós podemos promover uma economia que seja circular, manter o rendimento gerado
na comunidade, como é que tapamos estes buracos na nossa economia. Muitas vezes o problema não é só atrair investimento, é o rendimento que depois é gerado até dos nossos próprios recursos. Muitas vezes é canalizado para fora da comunidade, o que impossibilita depois uma economia local mais forte, salutar. não é? Vamos passar novamente para João Martins. Falámos há pouco, o João Martins fez aí a identificação, claro, aquela que foi possível no espaço de tempo que temos, não é? Porque é diagrama. Teríamos isto, teria pano para mangas claro. para falar. Elencou de alguma maneira aquilo que são as atividades e as questões que já estão sustentadas por parte da empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueva. A minha pergunta agora é, para quem nos ouve, que perspectivas é que este Alqueva, estes fins múltiplos abrem em termos de futuro? Para quem está a pensar colocar projetos, para quem está a pensar trabalhar no território, que conselhos, que sugestões é que podem ser deixadas, João? Tentámos deixar aqui algumas notas, por isso o projeto, como foi dito, é um projeto de fins múltiplos. A tal combinação água, qualidade dos solos, solo, foi logo dos primeiros trabalhos que a IDIA identificou, alavanca várias fileiras de negócios. Negócio em torno da água, do ambiente, da agricultura, agroindústria, do turismo, da inovação e tecnologia e da energia. São as fileiras potenciadas, sobretudo, sobre a Alqueva. Temos grandes desafios para a frente. Um primeiro, e casa com a intervenção do colega aqui há pouco, passa logo pelo setor agrícola, agroindustrial, e um grande desafio que temos pela frente do território, tem pela frente, é a instalação de novas empresas de transformação, agroindústrias, empresas de comercialização, ou seja, para que a mais-valia, a matéria-prima, seja transformada localmente e o valor acrescentado fique no território. Por isso, esse é um desafio. Temos aí vários projetos, estamos a acompanhar e, nesse sentido, e em boa hora, há, por exemplo, uma estratégia Prover, mais Alqueva, que está a ser a Atla, que está a liderar com todos os municípios do EFMA e que a IDIA também está a participar e que tem como objetivo potenciar duas fileiras, sobretudo, a do turismo e da agroindústria. E por isso é muito relevante esse domínio. Agroindústria e turismo são opções são opções muito importantes, ainda com muito espaço de crescimento no nosso território. Outro projeto que temos também, que estamos a participar também com uma parceria com municípios, com outras entidades e de fomento do empreendedorismo, é um projeto que é o Alentejo Azul e que, no fundo, pretende fomentar o empreendedorismo e lançar startups em torno do domínio água, e temos estado a referenciar tudo o que são oportunidades associadas ao setor da água, e até trouxe aqui algumas, só a título de curiosidade, de novos negócios, de novas oportunidades que o território passou a ter, coisas do género. Pronto, essa é evidente, técnicos e empresas de serviços de manutenção, instalação de equipamentos e tecnologia de regadio é hoje algo que é fundamental no nosso território, mas depois temos até empresas de construção e reparação de barcos, casas flutuantes, escritórios, restaurantes que podem estar dentro da água. São novos desafios que o território tem pela frente, empresas de instalação de cais ancoradores e da manutenção dos mesmos, empresas de drones para a agricultura e de outras empresas tecnológicas de apoio à atividade agrícola, empresas de animação turística, empresas de desportos náuticos, enfim, há toda uma panóplia de oportunidades para afirmar estas mesmas fileiras. Se as pessoas quiserem ir até a IDIA e fazer essas perguntas, como é que o podem fazer? A IDIA trabalha em rede, a IDIA, como disse há pouco na intervenção anterior, é quase um casamenteiro, é um facilitador, tem conhecimento das oportunidades e pronto, e trabalha em rede com os demais organismos, ajuda a Até é fácil aceder a todas estas informações? É fácil, isto é perfeitamente possível. Aliás, a própria IDIA estimulou muitos estudos económicos que estão abertos ao público. Basta ir à página da IDIA e ao Centro de Documentação, temos um catálogo online em que todos os estudos são públicos e que estas mesmas oportunidades estão referenciadas. Isto até para e somos muitas vezes visitados por jovens investigadores e jovens universitários que também querem perceber as oportunidades no território, e a IDIA também está do lado de tentar fomentar. Já tivemos num passado recente o projeto Aldeias Ribeirinhas de Alqueva, que também nos estimulou ao empreendedorismo. Tivemos jovens a viver em Aldeias Ribeirinhas, e agora estamos neste projeto do Alentejo Azul, que também vamos trabalhar também com o Politécnico, com universidades, no sentido também apontamos os caminhos, daquilo que são as novas oportunidades, e tentar também apoiar a instalação de startups nestes domínios, porque pronto, tem que haver todo um ecossistema também empreendedor para afirmar o destino turístico de Alqueva. Ainda estamos num primeiro momento, a agricultura, porventura, vai mais avançada com a questão da Foi também a primeira fase, não é? Mas depois há outros domínios, como seja a produção do biogás, o armazenamento de energia solar fotovoltaica produzida, o desenvolvimento de tratores e maquinaria elétrica, por exemplo, são desafios que também temos referenciados, desafios de futuro. Temos que pensar também um pouco no futuro e que devem ser apoiados e estimulados.
Nesta da energia e mobilidade sustentáveis dos carros, a EDIA deu também muito esse exemplo, até com a própria empresa já tem cerca de 8 viaturas elétricas ao uso na empresa, temos painéis fotovoltaicos no edifício e carregamos nas próprias instalações, mas há também, estamos a olhar para outros projetos, como seja pontos de carregamento para barcos elétricos, para desenvolvimento de projetos a esse nível, maquinaria agrícola, como disse, os autocarros, enfim, é também toda uma novas oportunidades que estamos a visualizar. Para terminar, são 2 áreas também de oportunidade, que a do ambiente e da biodiversidade são ativos preciosos que o Alentejo também tem, porque assim, quando a gente fala às vezes no regadio, temos que pensar que o EFMA ocupa 1/3 do Alentejo, porque assim, em termos de superfície agrícola útil, temos outras dimensões, há o montado, temos aqui oportunidades para o birdwatching, enfim, nós próprios também certificámos o céu em Alqueva, começámos por o Starlight Tourism Destination, uma das primeiras certificações do mundo, que também se conseguiu e que tem um potencial incrível também do turismo à noite, andar passeios a cavalo, com telescópios, enfim, é mais um atrativo que o território hoje tem, os trilhos e caminhos, o birdwatching, e pronto, enfim, são mais áreas de negócio que temos aqui referenciadas. Depois, transversal a tudo isto, e a própria pandemia também nos traz, é esta era digital, cada vez mais o trabalho à distância vai ser uma realidade, ou a partir de casa, em que hoje temos bons profissionais, nem temos a noção, até de CEOs de empresas que estão a viver no Alentejo, temos casos de pessoas conhecidas na nossa praça, não vou citar nomes, porque depois teria que citar todos ou assim, mas que são conhecidas, subejamente, até que somos confrontados nas revistas e na televisão, e que estão a trabalhar a partir do Alentejo. Hoje o que é que temos que investir também no futuro? E a EREI também prevê isto, é melhores autoestradas de informação, ou seja, se tivermos boas redes de internet, velocidade mais rápida e acessível a todos, é possível trabalhar a partir de qualquer ponto, e o Alentejo é muito acessível e muito atrativo para a atração e fixação de pessoas e de empresas. Assim tínhamos essas mesmas autoestradas fluídas, e por isso cada vez mais esta pandemia também nos mostra que temos que nos reinventar até nas formas de comercialização, as plataformas são cada vez mais uma realidade, as vendas online, e por isso é que, quando há pouco referia da Opta, uma das coisas que estamos a fazer é dar espaço àquele comerciante mais tradicional, que não está nas redes sociais, que não tem um site, que ele também possa comunicar com os seus clientes ou com outros, a partir, e gratuitamente, a partir dessa plataforma que criámos, a partir daí, porque hoje as pessoas começou tudo a encomendar a partir de casa, até na área agrícola, de pequenos produtos e dos cabazes, claro. Houve um aumento exponencial, e por isso o comércio digital, o marketing digital vão certamente também, ganhar, uma área de futuro e de serviços que vai estar associada a todas estas fileiras que o EFMA potencia. E são aqui muitas áreas de futuro apontadas, mas o futuro também passa pela terra, por aquilo que ela nos dá. Acha que é por aí que o turismo da região se diferencia? Que pode ser esse o caminho a seguir, Paula? Sim, sem dúvida, sim, não há dúvida que o nosso Alentejo tem muitas potencialidades, porque ao fim e ao cabo temos terra de qualidade, temos água, e onde água do Alqueva, isto é EDIA, mas onde não há água, nós podemos também... Alqueva 1/3, todo o resto... Completamente, não tem água no momento presente, pode ser no futuro, mas quer não, nós podemos realmente optar por culturas que realmente sejam promissoras, mesmo com poucos recursos ao nível da água. E, portanto, valorizar os recursos endógenos é realmente o caminho. Eu, por exemplo, no nosso espaço, eu costumo dizer que a comunidade científica, a investigação científica é fundamental. Portanto, trabalhar o agroturismo xistos desde o primeiro momento, trabalha com o CEBAL, portanto, até antes de existir, portanto, já trabalhava, a nossa empresa já trabalhava com o CEBAL, onde, por exemplo, posso dar aqui um exemplo, a valorização da planta cardo, que tem uma potencialidade enorme no aproveitamento da planta toda, e que é uma planta que praticamente vinga sem água nenhuma. Portanto, seja esta ou outra, portanto, eu acho que realmente os agricultores, ou até mesmo jovens, que não têm... querem investir nesta área de trabalho, é pensarem que é uma mais-valia, porque quando há terra, há produção. Há sempre, é profícua. E, portanto, nós temos que realmente perceber o que é que o território tem ao nível de recursos endógenos e o que é que realmente vale a pena aproveitar, produzir. Para além disso, eu acho que as pessoas, no momento atual, estão muito mais abertas a olharem umas para as outras. Como se disse há pouco, o Pedro, de olhos nos olhos. Portanto, falar as coisas de uma forma frontal. Completamente. Tu serves para quê? Tu serves para quê? Ora, eu sou bom nisto, o outro é bom naquilo, e por que não reunir esforços? Portanto,
com a questão das novas tecnologias, portanto, os marketings digitais, o comércio digital e, portanto, e pegando em ideias inovadoras, que é isso que nós precisamos para o nosso território, não só para captar o interesse de outras camadas, isto é, camadas jovens, mesmo alentejanas ou que não são alentejanas, virem para cá e criarem valor acrescentado ao nível de produção de valor, através de empresas criativas, sejam pequenas, médias ou grandes, é aquilo que nós precisamos. Porque eu, por exemplo, vejo o feedback que ao longo de 6 anos tenho tido através dos turistas, que vêm de todo ao lado, ao nível nacional, e que me dizem: Paulo, o que é necessário para vir para cá morar? Para vir para cá viver. E eu, durante 6 anos, disse e continuo a dizer, e agora muito mais com a questão do Covid. Então é assim, venham, o território está pronto para o receber, mas sejam proativos. É lógico que temos que correr algum risco, mas isso é sempre, faz parte da vida. Façam parte, Mistura-se, portanto, venham para cá, sejam interventistas, sejam empreendedores. Nós temos uma data de organizações, Simbal e não só, que estão prontas para vos ajudar a criar valor acrescentado aqui. Até porque o nosso Baixo Alentejo está a ser descoberto, não é? Portanto, E esta questão de juntar esta atividade turística com a comunidade e com o ambiente já lhe valeu mais um prémio. Quero falar disso para finalizar também a sua abordagem. Sim, é verdade. É mais um ano de Green Key, portanto, o Chave Verde, que é um projeto que começa na Dinamarca e que é implementado mais ou menos há 12 anos em Portugal. O agroturismo Xistos abriu há 6 anos e praticamente no primeiro ano, final do primeiro ano, recebeu o primeiro ano e realmente fiquei contente porque, pelos vistos, aquilo que se defende para se ganhar este reconhecimento, esta certificação, é aquilo que eu defendo, é salvar o planeta, proteger a natureza, trabalhar eficientemente ao nível energético e trabalhar com a comunidade. Portanto, isto é um propósito que está a ser trabalhado ao nível mundial já há alguns anos. E, portanto, é o que faz sentido, mas seja em turismo, ou seja noutra área de trabalho, temos de trabalhar assim sempre com a comunidade, juntos, não é só em turismo. Portanto, é em tudo, é perceber o que realmente, como é que eu posso reunir-me contigo e criar um valor acrescentado maior para realmente captar o interesse não só de clientes que gastam cá dinheiro e que nos sustentam, como também outros acreditarem que isso é possível enquanto empresários. A união passa pela parceria, diz a Paula Mira, e voltamos aqui ao Pedro Horta, falando mais uma vez da Eco-Comunidades da Planície. Esta união que estava a defender há pouco, referindo aquele evento que vai ter lugar a 11 de julho, é para continuar essa também a vossa perspectiva de futuro? Sim, sem dúvida. Acho que é impossível ter um desenvolvimento sem que haja reflexão sobre o que é que isso é, como é que é, sem que haja participação, sem que haja ideias novas e ligações novas a ocorrer. E em termos de outros eventos, falou desse a 11 de julho, há assim mais algum que queira deixar aqui, aproveitando o espaço de divulgação que também tem a seu dispor? Para já, com a nossa participação, será esse o de 11 de julho, e depois há de ser uma nova edição do Entre Marias, mas agora não tenho presente. Lá para novembro, não é? Sim, acho que será normalmente o festival é nos primeiros dias de novembro. Sim, será nessa altura. Das Marias, em parceria com a Lendas de Encantar. Existe o Entre Marias, que é um conjunto de oficinas que ocorre entre os festivais. Entre os festivais. Mas estamos a falar do Festival das Marias, não é? Estamos a falar do Entre Marias. Do Entre Marias. Sim. Vocês participam nas oficinas? Nós participamos nessas oficinas. Ok, fica aqui a informação. E de comunidade continuamos a falar. A comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo é enorme, tem 13 municípios, como referiu há pouco Fernando, e há pouco deixou a indicação de tudo aquilo que está a ser feito no terreno, e é muita coisa, mas também há aqui boas oportunidades para quem faz parte dos concelhos deste território vasto, o maior do país. Que oportunidades são estas que a Simbal reserva e que apoios são estes que pode dar ao território e a quem é empreendedor? Pronto, nós estamos numa fase de final de quadro comunitário, de preparação do próximo, atravessada pelo Covid, portanto é uma fase muito conturbada do ponto de vista dos apoios. Estava um programa praticamente pronto a sair, que era o mais coeso, no fundo vinha substituir o SI2E e entretanto ficou à espera de ver como é que as coisas se vão desenrolar, portanto estamos a aguardar que eventualmente abram avisos, mas parece-me serão as comunidades intermunicipais a ser as entidades já desse programa, e eventualmente sairá um outro que serão as comunidades intermunicipais, mas do qual ainda não temos, portanto, linhas para podermos definir e dar mais informação. Mas nós estamos a trabalhar, para além destes projetos no Alentejo 2020, permita-me já agora que referencie aqui outros projetos que estamos, alguns já aprovados e que vamos começar a implementá-los muito brevemente,
Submetemos há pouco tempo na área do turismo, portanto um projeto que vai envolver os 13 municípios, um projeto de alguma dimensão, há quase 3 anos. Estávamos pensando em lançar um bocadinho mais à frente, mas tivemos que antecipar por um conjunto de circunstâncias, nomeadamente também tentar apoiar o máximo possível e aproveitar esta oportunidade, como há pouco também já falávamos, porque esta questão do Covid fez-nos olhar sobre nós próprios de diversos prismas. A questão, por exemplo, do teletrabalho, portanto, a possibilidade das pessoas hoje cada vez mais poderem utilizar o recurso às novas tecnologias e trabalhar a partir de qualquer ponto do mundo, diria, e portanto desse ponto de vista e com a qualidade de vida que nós temos aqui no nosso Baixo Alentejo, podemos e devemos, como o João dizia há pouco, o João Martins, criando as tais autoestradas de informação com bons acessos digitais, permite atrair um tipo de público muito interessante desse ponto de vista. A questão do turismo também acaba por ser uma oportunidade para o nosso território, porque há pouco tempo reunimos com a Entidade Regional de Turismo e com a Agência Regional de Promoção Turística quando estávamos a alinhavar a candidatura e quer os colegas da agência, quer da própria Entidade Regional nos diziam que, em termos de reservas, o ano seria muito bom para o Alentejo, porque as pessoas cada vez procuram mais locais mais pequenos, turismo rurais, muitos deles, e praticamente aqueles que tinham piscina já tinham reservas para o verão já mais que garantidas. Estamos depois a trabalhar num conjunto de projetos transnacionais, vou só citar aqui 2 ou 3 um que é o Citizen, que é um projeto do Interreg Europe, com um conjunto de parceiros alargado, da Bulgária, da Alemanha, de Espanha, entre outros, que tem a ver com um projeto muito interessante e nós há cerca de 2 semanas fizemos um webinar ali na Simbal a dar a conhecer o caso de Mértola no que tem a ver com as hortas urbanas. Este é um projeto direcionado para as hortas urbanas, mas as hortas urbanas vistas do ponto de vista económico, ou seja, enquanto e as hortas urbanas têm aqui, no nosso caso, e aquele caso de Mértola em particular, um conjunto de impactos muito positivos, não apenas na economia, a economia circular, o que se falava, os ciclos curtos, cada vez vimos que é mais interessante se calhar comermos a alface que é ali semeada e plantada ao lado do que estamos às vezes a comer alface fora de tempo que vem da Argentina ou sei lá de onde, portanto temos que reduzir também esses custos ambientais. E depois tem aqui uma coisa que também para o nosso Alentejo é muito interessante, que é a questão dos incêndios. As hortas são naturalmente uma proteção natural contra incêndios, portanto é uma zona verde e normalmente uma cintura à volta das localidades, desse ponto de vista também é muito interessante. Temos um outro projeto que é de um POCTEP aqui com Espanha, que é o do mercado halal, que é direcionado para o turismo, mas um turismo muito específico, virado para o mercado islâmico, portanto tentámos atrair com as nossas raízes, com parceiros aqui de Granada e de Sevilha, tentarmos atrair um mercado de millennials árabes, que são pessoas normalmente bem endinheiradas e que gostam também de vir conhecer outros locais com raízes e que nós aqui na nossa zona temos também. Somos também parceiros num outro que é o Links Connect, que tem a ver com o Links, é uma parceria alargada do programa LIFE, são cerca de quase 19 milhões de euros entre Portugal e Espanha. Nós temos aqui uma fatiazinha muito pequenina, mas estamos cá, somos nós, o ICNF e as Infraestruturas de Portugal, os 3 parceiros nacionais, e o LINCE, acho que é, a nível internacional, como todos podemos constatar, é um projeto de referência a nível mundial, porque foi, e este o Links Connect vai financiar os centros de reprodução, quer em Espanha, quer o nosso que existe cá em Silves, e portanto nós vamos ter aqui o nosso contributo será a ligação com as populações e desse ponto de vista também para a Simbal é um reconhecimento que nos interessa muito. Já agora também dar conta, há aqui uma parceria que temos com a EDIA, submetemos uma candidatura ao IA Grant no âmbito da biodiversidade para criar um conjunto de pilotos de recuperação de galerias ripícolas e outras aqui na rede da Alqueva, portanto, quer em terrenos de agricultores privados, quer em terrenos da própria EDIA, estamos a aguardar, portanto, a sua aprovação. Temos num outro que é o LCA for Regions também, que é um projeto muito interessante, tem a ver com o ciclo de vida dos produtos. Portanto, cada vez mais nós nos vamos questionando sobre o que é que consumimos hoje. Nós hoje temos lixo constante, aliás, o exemplo da eletrónica, dos computadores, é uma coisa já quase assustadora. Agora estamos já numa fase, felizmente, de recondicionamento e de reaproveitamento deles. Mas temos que olhar para isto de uma forma cada vez mais holística, como agora se diz, não é? Portanto, nós temos que olhar para o território, para as pessoas, para a economia, e quando há bocado falámos em sustentabilidade,
A sustentabilidade não é só ambiental, a sustentabilidade tem que ser económica e tem que ser social. Portanto, temos de juntar estes 3 pilares para podermos, de certa forma, conseguir conceber um território que seja amigo de todos. E se é o homem cá a viver, também não temos território, também temos de ter essa consciência. Nós apresentámos, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, sensivelmente, o Plano Intermunicipal de Adaptação e Mitigação às Alterações Climáticas. Aliás, este projeto com a EDIA já decorre mesmo disso, é uma das ações previstas no plano que vamos tentar começar a implementar, porque temos que aproveitar as oportunidades que vão ao nosso encontro. Estamos a construir, e esta construção é mais alargada do que nós prevíamos, porque o Covid veio de facto baralhar a idade de novo. Estamos a construir o próximo quadro comunitário de apoio, juntamente com as outras CIMs, a CCDR e naturalmente a estrutura nacional. E desse ponto de vista, portanto, eu acho que em termos de prioridades da União Europeia, o Green Deal, como agora se diz, a questão da economia circular, a questão dos ciclos curtos, a questão das alterações climáticas, a questão de energia, a questão de digital, portanto, são coisas hoje que são prioridades. Futuro, não é? São prioridades e aqui o nosso projeto na comunidade intermunicipal, pelo menos nos últimos tempos, é tentarmos equilibrar o barco a nível interno para criarmos condições para podermos abraçar estes desafios e para podermos agarrar as oportunidades que aí vêm, e esperemos que sejam muitas, e desse ponto de vista a comunidade irá tentar juntar as pontas soltas, é esse também aqui o nosso papel, e sermos também facilitadores, como há bocado o João dizia, enquanto EDIA nós seremos facilitadores da comunicação aqui no território e também transmitir as boas práticas que vamos tendo conhecimento, não só cá, mas também no estrangeiro, para podermos aqui adaptá-las e criarmos aqui um Baixo Alentejo que consigamos daqui por alguns anos dizer que conseguimos pelo menos sustentar aqui esta hemorragia demográfica que temos tido nas últimas décadas. Bem, ideias não faltam. João Cascalheira, cabe-lhe assim mais uma vez fazer o fecho deste que é o 4º e último programa desta primeira fase dos programas Fénix. Muitas ideias ficaram aqui hoje. Quem ouviu pode até ter tido dificuldade em percebê-las todas, mas depois, mais cedo, mais à frente, iremos esmiuçá-las de uma outra forma. Um programa promissor para quem pensa em apostar no território este. Foi a nossa intenção terminarmos com este tema, efetivamente lançarmos aqui a base já para uma segunda fase, que tem a ver já com a preparação para possíveis candidaturas e para pormos a comunidade do nosso território a pensar sobre estas questões. Portanto, também daí os convidados que escolhemos hoje, e que mais uma vez não nos enganamos naquilo que foram as nossas escolhas, de alguma forma motivarem, inspirarem outros a poderem seguir aqui um caminho que é muito necessário para a nossa região. E eu penso que esta questão da inovação social, nas suas diversas vertentes, porque muitas vezes as pessoas pensam que a inovação social se prende apenas com o terceiro setor ou com a economia social, não é verdade. E, portanto, a inovação social vai a todos os caminhos. A questão aqui tem a ver com a criação de impactos positivos, porque a questão do social, e como já tivemos a oportunidade de dizer no programa ligado a essa temática, tem a ver com o nosso dia-a-dia, com a nossa vida, e a nossa vida gere-se tendo em conta vários patamares. O que penso que sai daqui é uma linha de visão muito clara para a incubadora e que vai de encontro àquilo que já era a nossa visão, que tem em conta de que nós acreditamos que é possível um desenvolvimento económico tendo por base o desenvolvimento humano, centrado nas pessoas, centrado na devolução da criação de riqueza à comunidade, centrado na questão do respeito pela natureza, aproveitando dessa mesma natureza de uma forma benévola e do meio ambiente. E nesse sentido aqui diversos temas foram falados, a questão da agricultura, a questão dos recursos silvestres, a questão do regadio, a questão da economia circular, a questão de um turismo focado na qualidade e não na quantidade. E, portanto, temos aqui muitos pontos de partida para o marketing digital, as tecnologias, houve aqui tantas perspectivas. É necessário que se perceba que nós não nos temos que centrar naquilo que é o comum e que já existe. Nós temos que pensar fora da caixa, nós temos que pensar fora daquilo que é o normal do nosso território, e temos que fazer aquilo que temos tentado propor à nossa região fazer, não é? Que é sentar-nos, pensar, discutir, criar parcerias. Convergências, como diria ali o Pedro Horta. E, com base nelas, construir bons projetos
com boas ideias que possam efetivamente criar impactos positivos na nossa região. E sem isto, o nosso futuro vai ser mais complicado. E temos aqui pessoas que estão profundamente envolvidas com esta ideia de futuro da nossa região. Também fazer aqui a ressalva que só nesta primeira série de programas, em 4 programas, tivemos aqui 14 convidados. Ficaram aqui muitas ideias, muitos pontos de partida, uma vez mais digo, para que se possa construir algo de novo e algo de positivo para a nossa região. E indo muito de encontro àquilo que o João Martins diz, e identifico muito com ele quando ele o diz, que o nosso território é um território que tem que se tornar positivo. Nós temos tudo para nos desenvolver, nós temos tudo para sermos um território onde a qualidade de vida que já temos pode ser melhorada e onde é muito bom viver. E muitas vezes aquela ideia pré-construída de que o Alentejo, o Baixo Alentejo é a parvónia, né, de alguma forma assim dizer, porque as palavras são para ser utilizadas, é uma ideia completamente errada. Não, nunca trouxe cá ninguém que não ficasse encantado com isto e que percebesse que tem uma ideia completamente diferente. E somos diferentes, sim, somos diferentes. E não queremos ser iguais. E essa é que é a grande diferença, é que nós temos a nossa diferença e é com base na nossa diferença que nós estamos a construir isto. Portanto, é muito importante que esta disponibilidade, que estes parceiros, que estas pessoas que vêm, que aceitam fazer parte destes programas, destes momentos de partilha, esta boa vontade, esta ideia de que em conjunto conseguimos construir algo, esta parceria que estabelecemos com a Rádio Voz da Planície, esta parceria que estabelecemos com cada um dos convidados que aqui estão, tem que ser a base para que nós tenhamos um futuro melhor. Aquilo que o João Martins falava do Opta Alentejo, aquilo que a Paula faz no dia-a-dia nos xistos, e eu posso dizer, porque é uma das nossas principais parceiras, e aquilo que a Simbal faz também todos os dias, e os municípios, e todos aqueles que temos construído e que nós já lançámos aqui reptos, incluindo também aqui ao Pedro Horta, de construir um projeto da Ecocomunidades, construir um projeto neste novo aviso de abertura, e portanto penso que foi um programa elucidativo, foi uma série de programas interessantes, e que se calhar se nos sentarmos todas às quintas-feiras à tarde, uma horinha, a falarmos sobre alguma coisa interessante, em vez de sermos queixarmos de tudo e de todos, se calhar chegamos um bocadinho mais longe. Fica aqui o repto de chegarmos um bocadinho mais longe. Da minha parte, em relação à Voz da Planície, tem sido um prazer colaborar nesta iniciativa Fénix. Agradeço a todos, em nome da incubadora e da rádio, a presença aqui esta tarde. Vou-me despedir com até breve, porque será para breve uma outra ronda de programas, por isso até lá.